Como vocês devem ter visto, ontem Bolsonaro vetou a proposta de isenção de pagamento de bagagem para voos domésticos. Até 2016, salvo engano, aqui no Brasil, existia uma franquia obrigatória, né? Até 23 quilos de bagagem, o passageiro era isento, não pagava nada. A partir de 23 quilos ele começava a pagar. Isso acabou em meados de 2016 e as companhias aéreas passaram a poder cobrar pela bagagem. E isso foi bastante polêmico. Houve uma promessa das empresas, das companhias aéreas, de que o preço da passagem iria cair. E aí tem as matérias, as estatísticas que mostram que o preço não caiu de lá para cá. E aí o pessoal fica falando, olha, tá vendo, não caiu, isso aí era uma enganação. Olha, não tem como fazer uma análise desse tipo, porque são diversas variáveis que afetam o preço da passagem. Diversas variáveis, o preço do querosene, que é o combustível da aeronave, que representa 30% do custo de um voo. O preço do barril do petróleo, o preço do dólar, né, a cotação do dólar, tudo isso aí influencia no preço da passagem aérea. Então não tem como fazer esse tipo de análise, dizer, olha, houve essa promessa de que iria impactar negativamente o preço da passagem aérea e não impactou. Não tem como fazer, por conta de que você vai estar pegando apenas uma variável para analisar um preço que é formado por diversas variáveis, beleza? Primeiro ponto é isso aí. E o segundo ponto que eu considero mais importante é o seguinte: o que existia antes, gente, era um tabelamento de preço. Sim, porque se você obriga a empresa a arcar com o custo de até 23 quilos de bagagem, você oferecer tarifa zero para o consumidor, né, no caso para o passageiro, isso é um tabelamento de preços que onera a empresa, porque peso na aeronave é custo, já que quanto mais pesada estiver a aeronave, mais combustível ela vai consumir. Como eu falei, 30% do custo de um voo é o querosene, é o combustível. Então, era um tabelamento de preços que onerava as empresas, as companhias aéreas. E tabelamento de preços é uma coisa ruim. Ruim. Qualquer economista, qualquer estudante de segundo semestre de economia sabe disso. O tabelamento de preço só deve existir em situações excepcionais que não tem outro jeito, como, por exemplo, a existência de monopólio natural. Monopólio natural é uma empresa que atua em um setor onde não há nenhum incentivo para a existência de concorrentes, né? E se essa empresa que atua, ela for privada, é conveniente que o Estado tabele esses preços para não haver preços abusivos, já que precisa existir aquele monopólio. Exemplo, distribuição de água, né? Não existe nenhum incentivo para ter duas empresas distribuindo água em uma cidade, né? Porque o investimento é elevadíssimo. Não há o menor incentivo para ter duas empresas, uma botando um cano do lado da outra para poder distribuir para as casas e concorrer com os consumidores ali. Então isso é chamado na economia, na microeconomia, de monopólio natural. Em casos excepcionais, como monopólio natural, existe a necessidade de um tabelamento de preço, do Estado interferir no preço. Fora essas situações excepcionais, tabelamento de preço é uma coisa ruim. Por quê? Olha só, qual é o problema dos preços das passagens aéreas no Brasil? As pessoas desviam o foco. O problema é falta de concorrência. Se você pega uma linha, por exemplo, Salvador-São Paulo, que é extremamente movimentada, quantas empresas tem atuando nessa linha? Três empresas. Inclusive, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eram 5 empresas. Porque tinha a Avianca, que não tinha falido ainda, que agora faliu, e tinha a Webjet, que a Gol comprou. Já era pouco, 5, agora são 3 empresas. O preço vai ficar caro. E vai ficar caro por falta de concorrência. E como fazer então para poder aumentar a concorrência? Olha, uma coisa já foi feita agora recentemente, com o Temer no caso. Uma coisa boa que Temer fez, que foi abrir a possibilidade de empresas estrangeiras explorarem o mercado de voos domésticos. Sim, porque era proibido, gente. Era proibido empresas estrangeiras atuarem em voos domésticos no Brasil. Isso prejudicava demais a concorrência. As empresas estrangeiras só podiam ter 20% do capital de empresas que atuavam em voos domésticos. Agora elas podem ter 100% do capital, ou seja, empresas estrangeiras hoje podem atuar no mercado doméstico. Só que isso começou ontem, né? Vamos esperar os resultados. A tendência é que isso aumente a concorrência. Empresas de outros países venham atuar no mercado doméstico. Então, o foco é esse. É falta de concorrência. Não é para ficar falando que o Estado tem que ficar tabelando o preço. Isso não... É a mesma coisa daquela velha história do marido que chega em casa, pega a esposa com o outro na cama e vende a cama para resolver o problema. Não, você não está focado no problema, você está atirando para o lado errado. Então,
o que a gente deve focar, o que as pessoas têm que ter consciência é que o problema aqui no Brasil, no mercado de voos domésticos, é falta de concorrência. E aí o Estado tem que buscar maneiras para poder resolver esse problema. Por que tem essa quantidade baixíssima de empresas aqui operando em voos domésticos? Por que o CAD aprovou a compra da Webjet pela Gol, por exemplo, né? Eu não sei os pormenores dos termos de contrato, mas uma coisa a se pensar. Por que o CAD poderia ter vetado para poder, pelo menos, ter 4 empresas aí atuando nas principais linhas, nas linhas mais movimentadas? Será que é tão fácil assim você botar uma empresa para poder operar aqui num aeroporto qualquer, conseguir uma concessão para poder conseguir começar a operar aqui no Brasil? Enfim, será que se eu conseguir um terreno e eu cumprir todas as normas de segurança, eu posso construir um aeroporto aqui no Brasil quando eu quiser, desde que eu cumpra todas as normas de segurança? Será que é possível fazer isso aqui no Brasil? Temos uma baixa quantidade de aeroportos no Brasil. Enfim, o que é que pode ser feito aqui para poder aumentar a concorrência? O foco é esse, gente. Não adianta ficar tabelando o preço, porque veja bem, essa questão das empresas terem liberdade para cobrar sobre as bagagens, isso inclusive é um fator que melhora o ambiente para atrair novas empresas para o mercado. Porque se você tem uma franquia obrigatória, como eu falei, você vai fazer com que a aeronave fique mais pesada. Se você pode cobrar por essas bagagens, isso é um incentivo negativo para as pessoas levarem peso, certo? Porque imagine só, se eu posso levar até 23 quilos de graça, eu vou levar os 23 quilos. Eu boto um ferro de passar, eu boto secador de cabelo, nem precisava, mas eu boto lá. Se eu tenho que pagar pela minha bagagem, aí eu já começo a pensar mais no que eu vou levar, porque eu vou ter que pagar. Isso, na média, reduz drasticamente o peso das aeronaves, reduz o custo dos voos. E a redução de custo de operação atrai novas empresas para o mercado. Isso melhora o ambiente para a concorrência. Então, a cobrança de bagagens é uma coisa positiva. O que é negativo é a baixa quantidade de empresas operando no mercado aéreo doméstico brasileiro, beleza? É isso, eu espero ter respondido essa questão. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações. Valeu!